Foi tão engraçado que eu estava gravando, eu gravei mais de 1 hora e fui perceber, não sei se o negócio estava cheio, que essas tecnologias, eu sou novo ainda, vou dar banco, se eu não morrer nessa. Fui ver, não tinha gravado nada, estava cheio o celular, aí não sei de tanta coisa, baboseira aí, que no fim aqui eu estava falando eu e mais os meus pirinomos aqui. Morro de dar risada. A minha mãe veio para jantar, tu não vais comer? Eu disse, agora eu vou. Fui olhar, procurar e não achei nada. Só Jesus na casa. Não sei, não tem problema, eu só não vou ainda. Vou dar bom. Eu sou alemão, sou teimoso. Ah, não. Não é teimoso, é determinado. Glória a Deus. Irmãos, eu converso com vocês como tivesse você vendo vocês todos. Eu estava, já falei que sobre o estudo do Apocalipse, aí eu parei no capítulo 1, versículo 10, e quando João foi subido em espírito, comecei a falar sobre o ser transladado no espírito, falei toda aquela coisa, vocês têm que assistir tudo, porque está tudo por aí. E depois eu parei ali, e como João foi transladado, eu fiz algumas considerações e daí me veio na minha mente que eu tinha prometido para os irmãos alguns, porque eu já tenho uns 60, eu acho 70 gravados, não me lembro quanto, e aí tem que ter um pouco de paciência para ir procurando, só desses 10 versículos. E aí eu prometi que eu ia fazer um estudo ou pôr ali as 7 razões pela qual eu creio que a igreja não passará pela grande tribulação. Aí eu falei sobre o dote, tem alguma coisa aí, e falei sobre a noiva, também tem alguma coisa ali, aí no YouTube, e falei sobre o povo de Deus como rebanho, né? Jesus como bom pastor, também está tudo por ali. Porque o YouTube é assim, o mundo 4 naquele dia, e se ninguém, como é que é, visualiza, aí ele tranca, e não vai mais nada. Eu tenho uns 4, 5 por aí trancado ali. Se os irmãos visualizar o último que veio ontem, hoje, porque não sei se sai tudo num dia só, dá uma visualização, ele já vai liberando. E quando eu olho, aí ele liberou tudo. Mas se continuar zero visualização, eu acho que ele deleta tudo. Não sei quantos dias fica aí, eu tenho que aprender isso e então eu acho que até vou dar uma parada e dar uma segurada para ver quantas visualizações tem. Se tiver uma só, eu já sei que tem uma pessoa acompanhando o estudo. Entende? Daí eu vou continuar. E se eu vejo que não tiver nada, o YouTube provavelmente vai cortar, e eu não sei se vou permanecer no ar, não sei como é que vai ficar. Não estou assustando ninguém, mas eu estou pensando que é assim. E aí eu vou pescar, entende? Porque gravado para mim fica aqui até enche o cartãozinho de memória, ou você deleta tudo, ou tira o cartão de memória e coloca outro para encher de novo. Tem os irmãos que entendem isso aí melhor que eu sabem que eu não preciso estar dando explicação. Então eu tenho um cartãozinho de memória cheio, fui lá comprar outro 50 pila. Quando eu mandei o rapaz descarregar ele cobrou R$ 15. E hoje eu aprendi a descarregar de graça, eu mesmo faço. Viu como é fácil? Não preciso correr lá. Eu ia lá em Triunfo Central, daqui lá da 14 quilômetros, e pagava R$ 15 fora a gasolina, o tempo que gastava, para ele descarregar. Mas quem é profissional nunca conta o segredo, entende? E vai comendo o dinheiro do pastor José. Mas hoje eu aprendi em nome de Jesus sozinho. Daqui a pouco eu vou entender tudo essa parafernália. Chega, vamos começar o estudo, porque senão daqui a pouco você corre também. Então eu prometi falar sobre a ira de Deus.
Ou melhor, o apóstolo Paulo fala que Deus não nos destinou para a ira. E baseado nesse versículo, me veio extrair uma ideia. Se Deus não nos destinou para a ira, acompanha a minha linha de raciocínio. Então nós não vamos passar pela grande tribulação. Porque o livro da ira do Cordeiro, quando começa no capítulo 6 de Apocalipse, e 6 selos, e as 7 taças e as 7 trombetas, todas essas 3 vezes 7 que vai cair no homem, na natureza e no fim dos governantes, a besta do falso profeta, a grande Babilônia e tudo mais, nós vamos passar por lá. Isso é porque esses ali não estão registrados no livro do Cordeiro. E quem não está registrado no livro do Cordeiro, vai ficar registrado no livro da ira do Cordeiro. E eu já fiz, deve estar por aí, mas vou repetir novamente, sobre o livro da vida e o livro do Cordeiro e o livro da ira do Cordeiro. Principalmente esses 3 que são mais importantes. Fala em outros livros e eu expliquei tudo, deve estar por aí. Agora eu vou repetir tudo porque talvez é um público novo e talvez nem sei se está tudo gravado no YouTube, porque são 60, quase 70, e agora imagina eu começar de novo tudo aquilo. Eu não levo muito tempo para ler, para meditar na palavra de Deus, porque mais ou menos está tudo na minha cachilota. Eu só vou lá e dou uma conferidinha, o livro, o capítulo, para mostrar para você marcar em casa, que depois você vai, com tempo, né, um feriado e tal, porque já 20 minutos por dia, quem trabalha, irmãos, já está um laço danado. Agora imagina eu lançar 4 por dia. Daí são 80 minutos. 1h20. É pesado, né? Tudo isso eu reconheço, irmãos. Mas vamos entrar no assunto em pauta? Então eu falei que eu ia falar sobre a ira de Deus, que nós não somos destinados à ira. E aí nós temos os atributos de Deus, que nós aprendemos na matéria, na doutrina da ontologia. Ontologia é doutrina sobre Deus. E aí nós vamos ler os atributos de Deus. Deus é amor, Deus é paz, Deus é eterno, Deus é justo, Deus é longânimo, Deus é onisciente, onipresente, onipotente, Deus é trino. Entende? Tudo isso aí sobre ontologia e doutrina sobre Deus. Também tem doutrina sobre os anjos, doutrina sobre o diabo. Tudo doutrina. Não use costume. Sempre falo isso aí porque tem gente que confunde use costume com doutrina. E eu tenho dito já em outras vezes, até falei na igreja, para o nosso pastor e para a galera que estava ali, porque tem muita gente que diz que antigamente, irmãos, eu fui criado assim, e louvo a Deus porque fui criado, não me arrancou pedaço nenhum. E depois eu fui descobrir que de igrejas oriundas da Assembleia de Deus foram mais radicais ainda, que o crente não podia ter bigode porque senão ia para o inferno. Não podia ter uma costeleta maior que a minha aqui, mas aqui assim é o ponto, porque se tivesse aqui, ele já estava desviado. Imagina se tivesse uma barba, aí ele estava excomungado. Imagina se ele tivesse um cabelinho um pouco comprido, aí ele já estava endemoniado. Então esse crente nunca ia ser batizado, essa pessoa, e nunca ia participar da Santa Ceia, porque se você não entrar no uso e costume, a nossa igreja assim, ela tem as regras, ela tem o estatuto, ela tem os princípios e botava uma chave na porta. Você acredita que eu fui do tempo
na Igreja Assembleia de Deus. Não estou criticando, pelo amor de Deus. Eu louvo a Deus pela doutrina que eu aprendi, mas tinha uso e costume que era muito forte, e eu fui batidor, fui tremendo, eu briguei com o pastor, discuti com líderes e saí, e daí foram de atrás de mim de novo, porque o Zé é teimoso, é uma mula, é um cabeça dura, mas ele tem boas coisas, ele contribui, ele ajuda na igreja, ele faz de tudo, é um animal para trabalhar. Assim os pastores falavam. E passou por mim que uma vez eu dei um peteleco na orelha do meu patrão e fui para a disciplina. Por incrível que pareça, eu era novo crente, uns 50 anos atrás, eu cheguei na porta da igreja, o porteiro disse: irmão José, você não pode entrar. Por quê, irmão? Porque você brigou. Sim, eu estou na disciplina. Não, você não é membro ainda, só vai para a disciplina quem é membro, você é só congregado. Eu não sabia que era membro, que era congregado, que era nada disso. Eu disse: irmão, mas eu não sou crente então? Não, você. Ele já balançou, porque eu tinha dado um peteleco na orelha do patrão. Não, mas você não pode entrar, é a ordem do pastor. Mas por que eu não posso entrar? Por quê? Não, irmão, você está em pecado. Como é que é? Você está em pecado. Mas eu sei o que eu fiz, irmão. Com razão, sem razão, não sei, mas eu vim aqui, falei com o pastor já falou com ele. Agora falta eu lá me pedir perdão para ele, mas eu vou lá pedir perdão para ele, mas me deixa entrar, eu preciso orar. Não, o pastor disse: não, você não pode entrar. Nem você, nem ninguém. Quem não é membro não entra no culto de oração e doutrina. Poxa, que igreja é essa que eu estou frequentando, que eu não estou sabendo? Me deu um medo santo. Porque lá da católica, quando eu saía, chegava assim, olhando lá, não sabia se era um padre ou se era nem vou falar a palavra aqui, talvez você vai se canalizar. Mas o padre nunca me falou nada. E eu tomava off e ia para casa. Se valia ou não valia, a porta da igreja estava aberta. Agora eu vou na igreja onde aceito Jesus e a porta está fechada. Quando eu preciso de oração, vou esperar o pastor vir aqui fora. Ele vai passar por aqui, ele mora ali atrás, eu vou esperar ele. O porteiro pensou: meu Deus, Virgem Santa Prudentíssima, Senhor, unge. O irmão José está desviado e endemoniado. Para ele não brigar com o pastor também. Já bateu no patrão agora. Se bater no patrão, vai ter que ele bater no pastor. Eu fiquei lá esperando. Terminou a oração, terminou a aula de doutrina, de ensino. O pastor saiu, se despediu dos obreiros, fechou o portão, entrou para dentro de cá, lá para o fundo da igreja, já estava sentado. Irmão, sai com o irmão por aqui? Irmão, já fechei o portão, vou me deitar, estou cansado, Não, irmão, eu queria uma palavrinha com o irmão. Irmão, é assim, O irmão sabe que eu dei um peteleco no cara, né? E eu estou por um fio, pastor. Estou por um fio. Agora, se o irmão não deixar eu entrar lá para orar, e os irmãos orar por mim, e eu ouvir a palavra aprender, porque eu ainda estou esmunhecado, o que vai ser da minha alma? Não, irmão, nós amamos o irmão, pai, mas você não deixa entrar na igreja para orar? E entramos num diálogo profundo. Eu fiquei tão bravo com aquele pastor que me deu vontade de dar um peteleco na orelha dele. Talvez se eu desse, muitos irmãos não tinham saído da igreja feridos como eu fiquei. Mas está bom, pastor, eu não vim aqui para estragar a brincadeira de vocês. Falei bem assim. Porque isso aqui já virou uma brincadeira, para mim uma palhaçada. E ele já viu que eu estava meio bravo. Vamos fazer assim, pastor, deixa o portão aberto, encostado, e eu venho orar aqui no portão. Aqui vamos orar. E eu venho orar todos os dias. Porque eu sei que tem oração aqui, tem o irmão da Alberto Schlemmer, tem o outro irmão Toninho, e mais uns que vêm ali.
eu venho orar com eles, até que Deus quebranta meu coração e eu vou conseguir pedir perdão lá para o patrão. E aí eu venho falar com o Senhor talvez se o Senhor resolve de eu entrar nas reuniões de oração e doutrina. Já pensou? Irmão, eu me tornei membro da igreja e fui um espinho no calçado do pastor e dos obreiros, até que uma vez já é auxiliar e fui convidado para uma reunião de obreiro e fui indo, e eu fui forçando e fui mostrando para eles, por dentro da Bíblia Sagrada, que estava errado e que a igreja era uma porta aberta, era um patrimônio público, que todo mundo devia entrar em todo tempo e lugar, não era uma reunião restrita, somente de pastores e líderes. Mas eu sou pastor presidente, eu que decido. Então decido você sozinho, porque vai ficar vazio isso aí. Que eu não sou, todos não têm, talvez que eu não tenha o estômago de todos, mas eu não sirvo para estar aqui. Fiquei em casa uns 2, 3 cultos lá, um mês. Aí o pastor não tem cara para chegar na casa do membro, porque é membro, é congregado ainda. Aí manda o presbítero, vai lá, irmão, vê se acerta com o ramo. Vê se acerta com ele, aquele cabeça dura. Tá, então vou deixar essa coisa de lado, vou procurar nunca mais dar um peteleco na orelha do patrão para mim não encontrar a igreja fechada. Não, mas não é só por um, é para todos. Pois é, mas é um erro. Vocês estão fechando a porta da igreja para aquele que está mais necessita. Já passou. Eu não sei por que comecei a falar isso. Me perdoe, irmãos. Em nome de Jesus, amém? Mas estou abrindo teu olho só para você ver como é que era no passado. As coisas eram duras. Para servir a Deus tinha que renunciar tudo. Tudo, irmão. Diz que ser político é a arte de engolir sapo. Mas ser um cristão verdadeiro, um crente verdadeiro, também é uma arte de engolir sapo. Deu para entender? Então nós ensinamos, nós aprendemos que Deus é amor, Deus é isso, Deus é aquilo, Deus é iniciando e presente, mas Deus se ira também. Como é que pode, irmão José? Explica para mim, um Deus de amor, um Deus que diz lá em Êxodo, no capítulo 20, não matarás, e o próprio Deus mata. Às vezes eu faço assim só para você se abrir o teu olho. De Deus não se zomba. Já falei agora ou já falei antes? Não sei. Hebreus. Irmãos, não esqueçais, porque Deus não se deixa escarnecer. Ou, em outras palavras, de Deus não se zomba. Tudo que o homem semear, isso também se fará. O que semeia na carne colhe a corrupção. E o que semeia no Espírito, o Espírito é a vida eterna. Ou você ajusta contigo e com meia dúzia agora para salvar os outros, ou senão vai tudo para o beleléu. Meu pai sempre dizia um ditado assim. Meu pai criava porco e criava gado. Quando tem um porco focinhudo e não tem cerca que entra, ou ele bota no boi se faz assim, e no porco também se faz. Fuça assim, ó, corta aqui essa partezinha aqui e bota uma argola, e bota uma corda. Quando ele vai lá, ele volta. E se não tem jeito, porque aonde passa um porco, passa uma porcada. Duas coisas você faz. Ou conserta um buraco lá, ou sacrifica aquele porco, porque os outros ainda não acharam e não são fujão. O boi é a mesma coisa. Ou você conserta a cerca, ou se não, corta. Ou bota ou no boi tem bota um laço. Mas tudo bem. E aí nós vamos olhar para a Bíblia Sagrada, que já passou 19 minutos, meu Deus. Vocês me aturam um pouquinho, amém? Vamos ler o capítulo 25 Anota ali, 25 de Números.
E o versículo 3 e 4. 3 e 4. E juntando-se Israel em Baal-peor, a ira do Senhor se acendeu contra Israel. Vinte 17. Então, eu vou ler outro versículo aqui. E disse o Senhor a Moisés: toma todos os cabeças do povo e enforca-os enforca-os ao Senhor diante do sol. O ardor da ira do Senhor se retirará de Israel. Meu Deus! O que o povo faz para acender a ira do Senhor? Irmão, eu tenho que ir devagar porque você não entende. Eu tenho que ser devagar. O que aconteceu que acendeu a ira do Senhor? E ele disse: pega os líderes do povão aí, os anciões, aqueles que eu já expliquei, 4 classes de pessoas que tem na igreja: a criança, o adolescente, o crente maduro e o crente pai, que chama-se presbítero, ancião, aquele que enxerga longe, aquele que tem a maturidade, aquele que é um conselheiro, aquele que está no lado do pastor, aquele que já gerou filho espiritual. Pega esses maduros e enforca eles na minha presença. A Bíblia não diz quantos, mas imagina só que no meio do povo de Israel tinha 12 representantes de cada tribo. Se veio 2 de cada tribo, já era 24 elementos, só. Vamos parar por aí. Na frente de todo o povo, enforca-os diante do Senhor. Quem é quem vai enforcar? Imagine se Deus dissesse assim: quem não tem pecado, como Jesus disse, atira a primeira pedra. Fugiu tudo e os camaradas iam morrer de velho, imagina. Mas pelo zelo à palavra do Senhor, já estou parando e depois começando.